E bastante emocionante também é ver o carinho da torcida com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi escrachado, foi escrotizado, como merece. Presidente canalha, assassino, ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. E o crime dos generais, bando de canalha. Vocês são bandidos. São bandidos, é bandido. Colocou generais atrás das grades. Colocou generais atrás das grades. Presidente assassino, ajudou a matar um monte de gente desse Brasil. Isso que tem que ser falado. Você é um covarde, você tem que ser preso. Você e sua raça. Você botou generais atrás das grades. E o crime dos generais, bando de canalha. Vocês são bandidos. São bandidos, é bandido. Colocou generais atrás das grades. Colocou generais atrás das grades. É isso aí, né, Calejão? Também nunca esquecer. Beleza, tentativa de golpe é uma coisa, mas a gente não pode esquecer outra coisa que aconteceu também. O Bolsonaro foi responsável pela morte de pelo menos aí metade daqueles que perderam a vida durante a pandemia. Dava para ter evitado metade das mortes. A previsão era que se tivesse tratamento, se tivesse uma abordagem diferente da presidência, se evitava lá metade das mortes. Era 350 mil pessoas que não estariam mortas agora. 350 mil pessoas. Não é pouca coisa não, tá? Isso daí é população, às vezes, de uma capital inteira, certo? De uma grande cidade. E o Bolsonaro menosprezou essas pessoas. O Bolsonaro fez chacota contra os doentes de Covid naquele momento. E esse cidadão aí, lembra bem, você matou pessoas, tá? Em parceria com os generais na época, porque tava todo mundo como ministro naquela época, né, Calejão? Isso. Não é à toa que a gente chama de genocida. A gente chama esse cara de genocida por um motivo. Se não é força do hábito ou não é uma mera estratégia política para desmoralizar o cara, ele é um genocida. Mas ele nunca puxou o gatilho. A maior parte dos genocidas ao longo da história nunca puxou o gatilho. Usou a palavra, usou o comando, usou a representatividade para exercer essa função. Entende? Então, mano. E assim, o Joe, várias coisas que ele coloca ali anteriormente, do que o Lula falou, do roubar celular para tomar uma cervejinha. Você não pode usar isso, seu animal, porque é mentira. Tá bom? Isso aí chama notícia falsa. Outra coisa que ele não entendeu até hoje é como é que funciona sigilo de justiça em casos específicos. Tá? É óbvio que se trata de uma exceção, mas quando você tem questão de proteger a intimidade dos partícipes, quando você tem questões que podem derrubar o próprio processo de investigação, o Bolsonaro nunca deu conta de entender isso aí. Então, assim, ele continua preso naquilo. O William De Luca falou um bagulho brilhante hoje que eu achei, é o seguinte: essa fala aí foi tipo assim, mamadeira de piroca greatest hits, sabe? Assim, tipo, os melhores, o supra-sumo. Só os títulos. O supra-sumo de notícia falsa, desse negócio de tipo, mamadeira de piroca. Cara, completamente ensandecido, né, velho? E ele tá vendo que não tem saída, sabe? Tem saída. Esse cara aí, que meteu bronca, chamou o Bolsonaro na bisnaga, a Elô Vilela, do ICL, foi atrás dele. Perguntou para ele, você tinha parentes? Você perdeu parentes durante a pandemia? Ele falou, não, amigos. E ele tava com uma camisa do VAT, assim, sabe? Uhum. Então ele falou, não, perdi amigos durante a pandemia. Então o Bolsonaro matou muita gente, cara. A forma como ele se conduziu durante a pandemia, dizendo que era uma gripezinha, dizendo que vacina dava AIDS, desestimulando a compra das vacinas, o que comprometeu a elaboração do plano vacinal,
desestimulando que as pessoas se vacinassem, Joe. Isso tem efeito até hoje, cara. Você vê uma série de outros surtos. Isso. Não só na Covid, sarampo. Isso, tá? Porra. Entendeu, velho? Então, assim, não fode, mano. Esse cara, assim... A gente teve surtos localizados, Calejão. Desculpa te interromper. Imagina, mas mano. A gente teve surtos localizados de algumas doenças, assim. Em algumas regiões aqui de São Paulo, faz uns 2 anos, eu não lembro direito qual que era a doença, mas você tinha focos, e eu lembro que aqui na Zona Leste tinha um foco específico na Vila Formosa. Não sei por que lá na Vila Formosa a galera não estava tomando, não estava vacinando as crianças por uma determinada doença. Então você começou a ter focos, retorno de doenças que já tinham sido erradicadas, brother. Foi isso que aconteceu depois do governo do Bolsonaro. Ele fez com que o brasileiro, que sempre se vacinou sem problema nenhum, deixasse isso de lado, entrasse nessa história anti-vax e fizesse com que algumas doenças voltassem. Então, é isso. Aí basta você ver no chat aqui, geral falando, eu perdi amigo, eu perdi familiares, não sei o quê. Não é à toa que a gente chama esse cara de genocida. A gente chama o Bolsonaro de genocida por um motivo. Sobretudo pela forma como ele se conduziu na pandemia, como você falou, sim. Mas por várias outras coisas, cara. Esse cara utilizou a roupa para falar de seres humanos, ele disse que ele preferia o próprio filho morto se o filho dele fosse gay, ele disse que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção, ele disse vamos fuzilar a petralhada, o que resultou, entre outras coisas, em assassinato do tipo do Marcelo Arruda. Ele tem muito sangue, Joe, nas mãos. Não é pouca coisa o que esse cara vai direto para o colo do Sete Pele, mano. Não é brincadeira, sabe assim? Então, assim, só que ele precisa começar a pagar agora. Ele precisa ser preso e ficar até sei lá quanto, mano, sabe? Apodrecer na cadeia. Se ele pegar 40 anos de cadeia, que ele seja condenado a regime fechado a pelo menos 15 e apodreça na cadeia. É isso que tem que acontecer, mano. Eu também acho que é isso que tem que acontecer, né? E o pior, ele tem um comportamento de se fazer de sonso, de desentendido, quando cobram ele a responsabilidade por algo como a pandemia, pelas mortes da pandemia, pelas mortes de pessoas que eram de esquerda. Ele se faz de desentendido, ele joga os apoiadores aos leões. Isso aconteceu no 8 de janeiro também. Ele chegou a chamar essas pessoas de malucas, de desocupadas, e diziam que essas pessoas não deveriam estar lá, sendo que ele motivou as pessoas a estarem lá. Ele motivou as pessoas a estarem lá, Calejão. E ele se faz de louco, de desentendido. Eu fico puto com isso. Isso me irrita sobremaneira. Essa conduta do Bolsonaro sempre lavando as mãos para aquilo que ele agitou para acontecer. Ele agita as paradas para acontecer. E aqui a gente pode usar um termo da época da nossa adolescência também, né? O cara é agitão, agita pra dar merda, e quando dá merda, ele, opa, eu não tenho nada a ver com isso não, mano. Nada com isso. Não tem nada a ver com você fez o que você quis, entendeu? Uma pá de cuzão, né, Helder? Fica esquerando a treta a hora que... Cuzão. Exato, é a definição do cuzão. O cara fica esquerando a treta, a hora que o chicote começa a estralar, ele, opa, mete o pé. É o típico do Bolsonaro. Tanto é que ele usou isso. Ele disse, não, mas estão querendo aí me dizer do 8 de janeiro, eu nem estava no Brasil. Ah, malandro. É isso aí que você vai usar, por isso que me espantou, sabe? Porque o Bolsonaro é um aloprado completo, a gente sabe e tal. Agora, o Celso Vilardi vir com esse tipo de argumento na linha de defesa, o mundo inteiro olhando, o cara meter, não, era um crime impossível porque na ocasião apontada como início do golpe, o meu cliente era o presidente. Então ele não tem... Você tá falando sério, irmão? Você jura por Deus que você quer que a gente... Né? Porra, sabe, velho? Inacreditável, mano. Então é isso aí. É impressionante mesmo, cara. E a gente tava vivendo tudo isso, né? Que com lives diárias, a Galãs Feios cobria a CPI da Covid desde as 9 da manhã até as 5, 6 da tarde. Teve dia que chegou até as 10 da noite, no dia que foi o Luiz Miranda USA, ele foi ameaçado, tava de colete à prova de balas. Claro, o Luiz Miranda USA é um personagem também, ele fez aquilo pra criar toda uma comoção, para fazer uma ondinha. Ele não tava assim também tão em risco como ele queria vender. Mas deu para ver ali naquele momento o racha que havia dentro do bolsonarismo. Mesmo quem era bolsonarista que se atrevia a se posicionar
de forma contrária ao Bolsonaro era queimado e ameaçado, como foi o caso do Luiz Miranda USA, que se cresceu aqui na internet vendendo o sonho americano, porque ele estava nos Estados Unidos negociando carros de luxo. Muita gente acreditou e hoje deve ter se fudido, né? Ele se fudeu também porque ele se queimou, hoje não consegue se eleger para mais nada. Então a gente viu tudo aquilo, cara. A gente viu tudo aquilo, muita gente estava com a gente aqui, o pessoal que está no chat aqui, hoje a gente tem 12 mil, tenho certeza que metade estava aqui já naquela época, pelo menos metade já estava aqui com a gente. E Apsa Vlog, se você olhar o número de votos que fizeram ele perder a eleição, é perto do dobro de 700 mil. Se cada um dos mortos tinha 2 pessoas que mudaram o voto pensando neles, tá aí, porque o Bolso perdeu. Eu conheci uma pessoa que ele é irrefutavelmente de direita. Uma pessoa irrefutavelmente de direita e antipetista, tá? Antes de mais nada, a pessoa é antipetista. Ela nunca votaria no Lula em condições normais. No entanto, a cunhada dele, a irmã da esposa dele, morreu durante a pandemia porque ainda não tinha vacinação e deixou uma filha de 8 ou 9 anos na época órfã. Essa criança sim estava órfã. Não era a filha do foragido lá de Ji-Paraná, tá? Não são os filhos da Débora Rodrigues. Essa criança sim estava órfã. Ele foi convencido pela esposa de que não deveria votar no Bolsonaro, porque dentro da família deles, uma pessoa morreu de Covid e isso era responsabilidade do presidente de turno. Essa pessoa mudou o voto. Ela nunca votaria, nunca. Talvez ela não vote mais no Lula depois de 2022, tá? Mas naquele momento, eles ainda estavam muito abalados por conta da morte do familiar, do parente, que deixou uma criança que eles cuidaram. Eles cuidaram dessa criança que ficou desamparada, acho que não tinha pai. Não procurei os detalhes na época, né? Não era tão íntimo assim para ficar perguntando tanta coisa. Mas eu conheci essa pessoa. Deve ter outras pessoas, né? A gente deve ter outras pessoas por aí. Né? Outros casos assim. Deve ter vários casos assim, cara. De pessoas que poderiam até votar no cara, mas depois disso largaram mão. As contas não param de chegar e o seu salário nunca chega ao fim do mês? Você não acredita em coaches e dicas milagrosas para ficar milionário da noite pro dia? Que bom, porque hoje eu vou te trazer uma forma de complementar sua renda e não ficar mais com a corda no pescoço todo mês. E para isso, você não vai precisar apostar em nada. Entrar em app de bet, jogo do tigrinho, nem gastar o pouco que você tem em armadilhas que muitos influencers querem te passar. Entra no nosso link que está na descrição e do primeiro comentário do Piores. Bata um papo comigo mesmo pelo WhatsApp e veja se trabalhar de casa com as plataformas mais conhecidas do mercado faz sentido para você. E calma, você vai ter 7 dias para testar sem compromisso algum estas dicas que nomes como o Clayson Desmascarando e o Thiago Santinelli já passaram à frente para muitos e muitos seguidores. Não perca esta oportunidade, tá? Te espero lá!